Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Informática Didática. Eu sou o professor Davi Barreto e hoje daremos continuidade à série de aulas sobre orientação a objetos com Java. Lembrando a todos que deixarei na descrição do vídeo um link da playlist das aulas sobre lógica de programação com Java para quem quiser ter uma boa base antes de começar a estudar orientação a objetos. Dando início à nossa aula, vamos começar a falar sobre encapsulamento. E o que é o encapsulamento? O encapsulamento se refere à prática de esconder os detalhes internos de uma classe, enquanto apenas expõe uma interface pública para interagir com essa classe. Isso significa que os dados ou atributos e comportamentos ou métodos de uma classe são protegidos e controlados, evitando acessos não autorizados e garantindo um certo nível de segurança e integridade. Para ficar mais claro, a gente remete a encapsular ou pôr em uma cápsula. Basicamente eu estou restringindo, eu estou ocultando aquele elemento ou aquele item. E como é que é feito essa ocultação? Através dos modificadores de acesso, que são Public, Private e Protected. E o que é que cada um deles faz? Atributos e métodos marcados como Public são acessíveis de qualquer lugar, ou seja, de dentro da própria classe, de classes no mesmo pacote e de classes em pacotes diferentes. Basicamente, o modificador de acesso Public, ele, como o próprio nome está dizendo, ele é público. Ele pode ser acessado em qualquer lugar. Já o modificador de acesso Private é acessível apenas dentro da própria classe. Isso quer dizer que classes externas não têm acesso ao Private. Qualquer tipo de classe que seja externa não tem acesso aos atributos ou métodos. Nesse caso, somente dentro da própria classe. E existe o atributo Protected, que é o meio termo entre o Public e o Private. Atributos e métodos marcados como Protected são acessíveis dentro da própria classe, por subclasses da classe, mesmo que sejam em pacotes diferentes, e por outras classes no mesmo pacote. O termo subclasse a gente não vai ver aqui agora, a gente vai ver isso numa próxima aula, portanto eu não vou me ater a esse detalhe aqui agora. Para a gente entender como é que funciona o encapsulamento, a gente vai precisar utilizar a ferramenta Eclipse. Então eu estou aqui com a minha ferramenta Eclipse aberta, eu vou criar uma nova classe chamada Pi. Dentro dessa classe, eu vou criar aqui uma propriedade pública do tipo double chamado salário Pi. Vou dar um Ctrl S para salvar. E agora eu vou criar a minha classe chamada família 01. Essa classe eu vou habilitar aqui o método main para inicializar alguns comandos. Aqui eu vou criar um objeto chamado Jorge. Para inicializar o atributo que eu criei. Salário Pi. E vou atribuir o valor de 10. De 10. Dá 10 mesmo. Veja que aqui não deu nenhum erro, né? Eu posso até, ó, criar aqui o sysout, né, o system out println, e colocar aqui, ó, copiar, colar aqui dentro e executar, que ele não vai dar problema nenhum. E agora vão começar a surgir os problemas quando a gente começar a trabalhar com manipulação do encapsulamento. Então eu voltei aqui para a classe Pi e vou mudar aqui para Private. Vou dar um Ctrl S. Vejo que no família 1 ele já deu erro aqui. Ele deu erro tanto aqui, onde eu chamei aqui o atributo salário Pi, como deu erro aqui também, onde eu também chamei o mesmo atributo salário Pi.
Então por quê? Porque aqui ele só admite manipulação dentro da própria classe. Se eu por acaso mudar aqui o atributo de private para protected, ele vai voltar a funcionar. Por quê? Porque ele admite trabalhar com outras classes dentro do mesmo pacote. Mas aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, nesse outro pacote, uma outra classe. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse, New, Class, vou chamar aqui de família 2. Também vou habilitar aqui o método main. Vou apagar aqui. Aqui eu preciso importar o pacote referente e a classe que eu quero trabalhar, a classe Pi. Então eu estou importando, vou dar um Ctrl S. Se eu criar aqui os mesmos métodos, com protected ele não vai funcionar. Tá vendo? Então protected ele só habilita para trabalhar com classes no mesmo pacote. Para pacotes externos eu preciso deixar ele aqui, ó, public. Vou dar um Ctrl S aqui e vejo que aqui já funcionou. Porém, caso a gente precise fazer manipulação de elementos de dentro de uma determinada classe, o que é que a gente vai fazer? A gente vai precisar utilizar dois elementos chamados de getters and setters. E eu vou mostrar para vocês aqui o que é que significa cada um deles. Os getters e setters são métodos públicos utilizados para acessar ou obter e modificar, definir os atributos privados de uma classe em Java. Então, o get é para acessar e o set é para modificar. Enquanto mantém o encapsulamento e o controle sobre esses atributos, eles desempenham um papel importante no princípio de encapsulamento ao fornecer uma interface controlada para interagir com os dados internos da classe. Então, para a gente ver como é que funciona os getters e setters, eu vou voltar ao meu Eclipse. Voltando então aqui ao meu Eclipse, eu vou fechar aqui o família 2, deixar aqui o família 1 aberto, que eu vou precisar dele aqui. Então eu vou criar aqui no Pi, além do double salário que já existe, os métodos get and set. Eu não preciso nem digitar, o próprio Eclipse já me ajuda a criar esses métodos. Então eu vou procurar, por exemplo, aqui a classe Pi, vou clicar com o botão direito do mouse em cima dela, e escolher aqui, ó, Source, Generate Getters and Setters. Ele já vai localizar aqui um atributo existente, ó. Se tivesse mais de um atributo aqui, ele localizaria nessa tela. Como só existe o salário Pi, eu vou habilitar aqui e vou clicar em Generate. Ele vai gerar aqui, ó, um Get Salário Pi, onde ele apenas vai retornar o salário, e o Set Salário Pi, onde ele vai modificar o salário. Então, a gente pode agora voltar lá para o família 1. Aliás, deixa eu colocar aqui o método, o private, né? Porque quando eu colocar o private e dar um Ctrl S, ele já vai dar erro aqui do lado de cá. Então, como é que a gente vai corrigir isso aqui? Em vez de eu agora atribuir o salário aqui, utilizando a propriedade salário Pi, eu vou utilizar o método set salário Pi. Como ele é um método, né? Eu vou atribuir o valor dentro dos parênteses aqui. Então vou colocar 50 mil. Veja que ele não está dando mais nenhum erro, né? E aqui embaixo, no System Out Print LN, para ele retornar o valor, em vez de utilizar o salário Pi, eu vou utilizar o Get Salário Pi. Vou dar um Ctrl S aqui. Vejo que ele já não deu mais nenhum erro, né? Ó. Vou dar um Run aqui. E ele já funcionou. Perceberam que quando eu apertei play aqui, ele deu um erro, não foi? O erro é porque na família 2 eu não fiz essa modificação. Então basta eu copiar isso aqui, ó.
Abro lá o família 2, substituo aqui esses elementos que estavam acessando diretamente as propriedades, colo aqui, ó, ajeitando aqui essa indentação, dou um Ctrl S, o erro já desapareceu. Se eu fechar aqui o família 1 e apertar o Run, ele vai fazer a mesma coisa. Retornou aqui 50 mil. Então agora, para eu ter acesso a esses elementos, se eles estiverem em Private ou Protected, eu vou utilizar os métodos Get e Set. O Get para pegar uma informação e o Set para modificar uma informação. Bom, dito isto, a gente encerra essa aula. Espero que tenha ficado bem claro, que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer coisa, fala nos comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo para fazer com que o YouTube impulsione o vídeo, clicar no sininho para receber a notificação sempre que um vídeo novo sair e divulgar o canal para ajudá-lo a crescer mais e mais e vocês tiverem mais conteúdos aqui sendo apresentados por mim. Um grande abraço e até a próxima aula.